A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 16, 17 e 18. Capítulo 16. Davi é enganado por Zipa e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Zipa, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albadados, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passa, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem nele, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará, ó casa de Israel, o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu me ache graça aos teus olhos, ó rei meu, Senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali sai um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Porque amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse-lhe, porém, o rei: Que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, que, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoei, porque o Senhor o disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos de Aitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquista, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva, ó rei! Viva, ó rei! Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que
elege o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel. Dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre os que deves fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aparecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixai-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estaria em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele lhe dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa do campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio, alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: Houve derrota ao povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão com a areia do mar, e que tu em pressa vá à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas daquela cidade, e arrastá-la ermos até o ribeiro, até que não se ache ali uma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviar apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado.
Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. E ele foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser visto entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisou Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram a Davi, e disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento, e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. E morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Iltra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Jeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sob filho de Nas, de Rabá, dos filhos de Amon, a Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, a Barzilai, o Gileadita de Rogelim. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, cevada e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torrada, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vaca. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha conseguido e pôs sobre ele capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Absai, filho de Jeruia, o irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu, e disse o rei ao povo: Eu também juntamente serei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade que nos sirva de socorro. Então Davi lhe disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs à banda da porta, e todo o povo saiu, em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo do campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante do servo de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o.
E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura de ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no cavalo e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Por que o vistes por aqui o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Ainda que proferisse mentira, com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dados e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram. Tomou, pois, Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele 1000 grande montão de pedras, e todo Israel fugiu para com a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que está até o dia de hoje. Se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E perseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse-lhe a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás: Correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho de planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e disse o rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, e disse: Eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: Também este traz nova. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás, e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem como o jovem com Absalão? E disse Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vai-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que viu o cuxita e disse: Anunciasse ao rei, meu senhor, que
Hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o Cuxita: seja com aqueles jovens inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Amém, meus irmãos. Finalizo aqui mais uma leitura. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz. Em nome de Jesus. Amém.